friozinho, né? A turma foge da casa. Tirar a música. Boa tarde a todos. Eu estava aqui passando uma vista no que eu vou falar para vocês, que é uma história muito linda. Nós estamos no mês da Mulher Espírita de Cambé. Então eu resolvi falar sobre Maria de Magdala. E Maria de Magdala é uma personagem do Evangelho de Jesus que mostrou uma modificação de 360 graus na vida dela, né? Então a gente vamos conhecer um pouquinho da história dela, como nos conta a Amélia Rodrigues na psicografia do Divaldo Franco, neste livro aqui chamado Primícias do Reino. A Amélia Rodrigues tem vários livros sobre o Evangelho, né? Sobre os personagens do Evangelho e os ensinamentos de Jesus da primeira hora, lá, né? Bem da época, né? Desde o nascimento dele, desde da vida dele toda. Então a gente tem vários livros dela, e um mais lindo que o outro. E ela conta a história em minúcias da Maria de Magdala. Mas vamos primeiramente levar o pensamento a Deus, agradecer o estarmos aqui. Eu gostaria de que todos juntos fizéssemos uma prece pela Flora, que é mãe da nossa querida Beth, que desencarnou esta madrugada. Ela estava internada na Santa Casa de Cambé. E que Deus possa iluminar toda a família com força, né, com amparo, que não é fácil, esse momento é um momento meio difícil para a gente passar. Então que Deus abençoe a toda a família e que os amigos espirituais possam levar Flora, né, assessorá-la nessa nova vida, nessa volta à vida eterna, à verdadeira vida. Então que Deus abençoe ela e nos abençoe a todos. Até os nomes colocados nos livros, nos diversos livros da casa, aqueles que são companheiros que dirigem a nossa casa e o centro educacional, a todos eles as bênçãos do plano espiritual para que tudo corra da melhor maneira possível, né? Que a gente possa realmente, como médiuns espíritas, como trabalhadores de uma casa espírita, promover o ensinamento de Jesus em todas as situações da nossa vida. Esse é o objetivo que o Paizinho nos deixou. E Caro Bachuti, eu também, mentor da casa, espero de todos nós que sejamos verdadeiramente cristãos, seguindo em todos os momentos, nas nossas atitudes, nas nossas andanças pela vida, né? Pensando como Jesus pensava, né? Nas situações que a gente enfrenta. Então, Deus nos abençoe e abençoe a toda essa equipe que vai nos assessorar nesta tarde, para que a gente possa realmente tocar o coração de todos numa belíssima história, num exemplo a ser seguido. E Pai Celestial bendito nos abençoe e que possamos ter a alegria de estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Bom, a história de Madalena, estudada pela nossa querida Amélia Rodrigues, é um espírito baiano, né? Uma poetisa, se eu não me engano, era jornalista também. E ela escreve através do Divaldo. Então ela diz que naquela época de Jesus, Magdala era uma cidade industrial, uma cidade
de repouso, né? Uma cidade onde acolhiam gente de todas as espécies lá, né? Mas principalmente os comerciantes, os gente de dinheiro, os políticos, e, enfim, fenícios, babilônicos, tinha muita mistura de gente, né? E foi aí que também cortesãs apareciam, né? Gente simples, comerciantes, assim, de uma casta mais vulgar. E eu sei que no final das contas Madalena apareceu lá. E tirando uma vida, né, a vida que ela escolhera, ela conseguiu comprar um palacete, um belo palacete, de muros altos, de portas de carvalho na frente, né, que se abriam à noite. Então ela tinha nessa casa, nesse palacete, tudo bom e do melhor da época. Joias raras, muitas joias, dinheiro de tudo quanto era procedência. Ela tinha arcas cheias de dinheiro, ela tinha assim móveis de mogno entalhados para a casa dela, e tinha assim arcas com seda, com tudo que era do melhor de bom. Ela era riquíssima, né? Perfumes, eram os perfumes mais caros da época, que quase ninguém tinha, ela ganhava e ela tinha na sua propriedade, na sua casa. Então ela era invejada, né, pelas pessoas, pelas mulheres felizes, né, mas achavam que viam os lacaios, os seus escravos na rua. Escravo não, ela não tinha escravo. E tinha uma particularidade: ela tinha tudo o que ela queria, mas ela vendia o amor. Tinha homens que a amavam porque ela era muito bonita, então homens que amavam, que disputavam as noitadas com ela, mas ela não se sentia feliz, não se sentia feliz. E ela tinha como, vamos dizer assim, como jeito dela, não deixar ninguém bater na porta pedindo algo para comer, para coisa que o dinheiro que saísse, sem que fosse servido. Ela tinha isso no coração. Ela era boa de coração, então ela não queria ver ninguém sofrer. Ela vivia na rua, levava os dinheiros assim, quando via alguém pedindo alguma coisa, vendendo alguma coisa, ela jogava dinheiro para as pessoas, dava dinheiro. Então ela era uma pessoa muito caridosa, mas faltava algo nela. Ela sonhava com o amor verdadeiro. Ela tinha tudo que ela queria para ser feliz, mas não era feliz. Olha que coisa, né? Então as servas começaram a trazer notícias de Jesus. Existia um mestre falando aí tão bonito, a senhora precisava ir e tal. Aí ela não acreditava muito, porque era uma época que aparecia muitas pessoas que se diziam filhos de Deus, né? Depois sumiam. E eles falavam, não, mas elas diziam, mas quem sou eu? Imagina se ele vai me receber, quem sou eu? E uma delas, que era muito querida dela, muito achegada a ela, falou assim, Nora, a gente muda quando a gente escuta para me falar. A senhora devia ir lá. Ontem eu escutei, mas foi tão bonito, tão gratificante, né? E ela dizia assim, hoje ele vai falar, ele está aqui pertinho, na casa de um dos seus amigos, Simão Pedro. E ela falou assim, imagina se ele vai me receber. Eu, né, uma perdida e tal, né? Aí ela falou, não, mas ele não olha isso, ele está sempre envolvido com paralíticos, com gente de má fama, ele acolhe todo mundo. Bom, daí a pouco a gente vê um barquinho se dirigindo, ela e essa empregada dela, e se dirigindo para a casa de Simão Pedro. Quando ela entrou lá, Simão já queria até falar alguma coisa, porque conhecia ela, todo mundo conhecia, tinha uma fama, inclusive aqueles, né,
que de noite iam para a casa dela, buscando prazeres de toda sorte, mas que durante o dia, se a pedra tivesse que apedrejar, eles seriam os primeiros a tirar a pedra, naquela hipocrisia, né? Que não imagina conviver com uma mulher dessa, né? Mas bem que levava o dinheiro, levava as coisas e usufruía dos prazeres da casa, não só da Madalena, mas ela devia ter outras pessoas também lá. O livro não fala não, mas isso daqui é conjecturas minhas. Então, a gente vai ver aqui uma conversa de Jesus com ela, porque a escrava falou que ele disse assim, a escrava fala uma frase bonita aqui. Eu, para decorar as coisas, né, sou meio ruinzinha. Então eu conto a história como eu entendi. E a escrava, a serviçal dela, fala para ela que tinha escutado uma frase bonita. Ela fala assim: senhora, ele disse que veio encontrar o que estava perdido. Mas ela fala: eu sou uma condenada. Mas ele fala uma frase que marcou a vida dela, ela conta para ele aqui. E ela não podia mais esquecer aquela frase. Daqui a pouco eu lembro, eu encontro e falo para vocês. Bom, daí, uns dias, ela foi, conversou com o Senhor conversou com ela. Deixa eu ver aqui a conversa de Jesus. O Senhor falou com ela, ela escutou toda aquela explicação de Jesus, e ela não esqueceu mais aquele olhar. Um olhar assim, penetrante que Jesus tinha, né? Doce e penetrante. E ela não foi discriminada. Na manhã seguinte, o que ela fez? Ela voltou de lá, não era mais a mesma. Quem que é o mesmo aqui depois que estuda o Evangelho do Cristo, conhece Jesus? A gente muda. Já repararam como a gente muda? Então, ela foi diferente. No dia seguinte, ela distribuiu tudo que ela tinha entre os seus serviçais, entre os pobres, se desfez de tudo, ficou só com o necessário para começar uma vida nova. E todo mundo falava: essa mulher sempre foi louca, né? E comprou uma casinha bem modesta, né? Vendeu a palacete dela, comprou uma casinha bem modesta e se pôs a seguir Jesus. Começou a seguir Jesus. E mudou, mas só que acontece o preconceito, né? O preconceito é aquilo, né? Todo mundo olhava ela de forma diferente, achando ela continua sendo a mesma. Mesmo com tudo isso, hein? Com toda essa transformação, essa mudança de seguir Jesus, de não ter mais aquela vida de riquezas, de nada, a plenitude foi o amor que ela desenvolveu no coração dela. Então, o que ela fez? Ela começou a seguir Jesus, né? E mesmo enquanto Jesus acompanhou Jesus sempre nas coisas, até a hora da crucificação. E é interessante porque quando a Amélia Rodrigues começa a falar sobre ela, a Amélia Rodrigues fala dela no túmulo de Jesus. Ela, Maria de Cleófas, esposa de Cleófas, e outras mulheres. Mas essas duas eram muito conhecidas da época de estarem com Jesus. E aí, foi interessante porque elas foram até o túmulo. Quando chegou lá, viram a porta do túmulo aberta e o corpo de Jesus não estava. Aí então a Maria falou assim: eu fico aqui, a Maria de Magdala, eu fico aqui, e vocês vão lá e avisam os apóstolos que
roubaram o corpo do mestre, não está mais aqui. E elas foram. Nisso veio Pedro, e viram que não tinha nada ali, ninguém entrou, mas do lado de fora dava para se ver. Só viram lá o sudário, né, que era coisa, e foram embora. E ficou apenas a Maria de Magdala. Então, ela lembra aqui, que ela começou a chorar. Ela estava tão roubada o corpo do Senhor e tal, né? E ele fala que ela ouvia umas palavras, ela não dava muito, não acreditava muito, mas ela escutava falar assim: mulher, por que choras? Né? O Senhor não morreu, né? Ele não ensinou que a vida continua, não precisa chorar desse jeito e tal, né? Mas nisso, vinha na ideia dela. Nisso ela escutou uma voz perto dela, e ela, entre lágrimas assim, me identificou e falou assim: mulher, por que choras? Quem é que você busca? E a voz naquele perfil, ela não pôde concluir o raciocínio, porque ela conheceu a voz, e ela escutou Maria, e ela falou Rabone. E ele então diz para ela assim: não me detenhas. Tem outros casos que falam que ela quis abraçá-lo, e ele fala: não me toques, porque ainda não fui ao meu pai, que é teu pai, né? E ao meu Deus, que é teu Deus. Então ela não toca, por quê? Porque estava ali em espírito, ela não ia conseguir abraçar, né? Mas ainda talvez não entendesse perfeitamente, né? Aí ele fala para ela assim: vai e diga aos meus irmãos que eu estou aqui e logo vou ter com eles. Ela não titubeou, na mesma hora virou as costas e foi correndo lá encontrar com eles. Abriu a porta da sala, abriu assim e falou assim: o Rabi voltou, o mestre voltou, ele está vivo. E começou aquela história, né, dos preconceitos. Imagina, ele não fala quem chegou perto, mas um deles chegou perto e falou: imagina se ele ia aparecer para você primeiro. Ele iria aparecer para Simão Pedro, que ele deixou como o principal, tipo diretor, não é diretor que ele fala, o chefe, né, dos apóstolos. Ou então para João, ele amava muito João, ou até para a mãe dele, em primeiro lugar, né? E ela fala assim: mas eu vi. E ele então fala assim: mas eu não acredito. Ela falou: tem importância que você não acredite, eu sei que eu vi. Aí a Maria, mãe de Jesus, falou assim: Maria, eu acredito em você, explique-me o que aconteceu. Então ela fala tudo para a mãe de Jesus, né? E é tão bonito porque a gente vê que você acreditar na continuidade da vida, nos piores momentos da nossa vida, na perda de entes queridos, a gente sente. Não vou falar para vocês que a gente não sente, a gente sente, mas tem assim no coração a certeza de que não morreu, que morreu o corpo físico. Então a gente tem que trabalhar, porque a morte é uma coisa que a gente não gosta de pensar nem de analisar, porque dá a impressão que você vai ficar longe, né? Mas se você souber que esses entes queridos estão ao nosso lado, que a gente encontra todas as noites, né? Mesmo que a gente não lembre, a gente sabe que se encontra, e a gente tendo essa certeza, acalenta o nosso coração. Então é muito assim, gratificante a gente reconhecer e saber desses instantes, desses ídolos, desses companheiros da primeira hora, porque uma vez eu falei assim: eu acredito, eu falei para minha cunhada que é batista, eu acredito que a vida continua, né? Ela virou e falou assim: não, vai ficar dormindo, ninguém vai ver, né? Então, essas pessoas que têm outras maneiras de analisar, sofrem mais. O coração não fica
não fica calectado na certeza dessa continuidade. A gente tem que trabalhar com a doutrina espírita, dá tantos subsídios para a gente entender que a vida continua. Existem muitos e muitos livros para a gente entender que a vida continua. Então, aqui no caso, fala que logo depois que a Madalena se jogou tudo, se converteu, alguns dias depois, ela soube que Jesus estaria na casa de um rico Simão, fariseu. E que esse Simão, como ele era rico, os amigos tinham falado para ele assim: ó, tem um mestre aí que anda aparecendo, comprando umas coisas aí do reino de Deus, né? E achava melhor você fazer uma certa amizade com ele e tal, porque se não for o enviado de Deus, porque estão falando que ele é o enviado de Deus, se não for o enviado de Deus, tudo bem, mas se for o enviado de Deus, pelo menos você já vai ter assim, né, algo positivo dele para você. E aí ele resolveu fazer uma comida, convidar uns amigos, então tinha várias mesinhas assim, com poltroninhas em torno, e numa sala grande, e de repente que Jesus estava lá com dois apóstolos, né? Escutou-se um alarido lá fora e tal, e de repente a Maria de Magdala entra. Quando ela viu Jesus, ela se ajoelhou aos pés dele, começou a chorar, fez massagem no pé dele, começou a chorar, enxugou o pé dele com as lágrimas dela, e depois um vidrinho de alabastro, ela cortou, tirou a tampa e jogou nos pés dele e começou a fazer massagens dele. E Jesus impassível. E o fariseu pensando assim: nossa, será que se ele fosse mesmo um enviado de Deus, ele saberia quem era, teria tomado uma atitude, teria mandado ela embora, né? Mas Jesus ali. E quando ele escutou o pensamento, ele distinguiu o pensamento do Simão, ele falou assim para Simão: Simão, eu desejo falar uma coisa para você. Diga, mestre. O Simão: existe um senhor que duas pessoas lhe deviam muito dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 5 denários. Agora você me diz, nenhum dos dois teve condições de pagar a dívida. Qual é aquele que mais perdoou? Ele falou: aquele que ganhou mais dinheiro. Pois é, assim, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Eu cheguei na tua casa, eu não lavei as minhas mãos. Essa moça chegou aqui, lavou os meus pés com as lágrimas dela, perfumou meus pés com um alabastro, que era um perfume caro da época, não sei se ainda tem isso daí. E falou assim: e os pecados delas foram todos pagos. Ele sabia que, quando ela foi conversar com ele, ela ficou livre dos 7 espíritos que a acompanhavam. Por isso que ela teve força de falar assim: eu vou mudar, porque os espíritos não deixavam ela se transformar. Mas eu sei que depois disso tudo, ela quis seguir os apóstolos, mas todo mundo, cada um foi por um canto, né? Depois que Jesus se despediu, né? Foi embora diante dos 500 da Galileia, ela tentou seguir alguma, ninguém quis a presença dela perto. E ela então, quando estava meio tristonha andando pela estrada, ela escutou um sino, e o sino era do que? Era de um leproso, que naquela época eles usavam esse sininho. Quando esse sininho batia, todo mundo fugia, porque sabia que vinha leproso, pensava que ia atingir, ia pegar uma doença, né? E então ela, quando ela viu, ela se apiedou, o coração dela se abriu naquele instante. E ela seguiu
e foi para o Vale dos Leprosos. E lá ela curou e pensou feridas, ela contou histórias de Jesus, acalentou o coração deles, ficou muito tempo, até quando ela contraiu a doença, né? E depois, de algum tempo, ela veio a desencarnar. E quando ela desencarnou, ela viu Jesus, Jesus veio buscar. E ela fala assim, Senhor, ele falou assim, agora eu posso te abraçar de todo o coração. E leva ela para o plano espiritual. Então, essa história é uma história bonita, porque entre todos os apóstolos, ela mostrou que realmente ela era, né, uma pessoa que mudou, que continuou a vida, né, a vida na vida material, mudando e trabalhando o seu progresso moral, né, e seguindo realmente os conselhos do Cristo. É muito bonito, porque eu cortei muita coisa, né? Mas eu leio a história dela, também tem no livro A Boa Nova, também, Humberto de Campos, que ele assina Irmão X, na psicografia do Chico também tem notícias de Magdala, né? De Maria de Magdala. Então eu agradeço a vocês, porque nós estamos no mês espírita. Eu vou ver se eu consigo falar cada semana numa mulher do Evangelho. Comecei por ela, porque Maria eu falei do dia perto do dia da mulher, né? No começo de abril, né? Março, acho que é março, 8 de março. Então eu falei da Nossa Senhora. Mas hoje a gente resolveu falar de Magdala. Um abraço fraterno. Nós vamos pedir para Ana, nós vamos passar agora para os passos. Eu creio que a Ana deixou aqui esse CD, e esse CD é o CD do coralzinho das quartas-feiras à noite, né? Dulce Gonçalves chama o coral, grupo vocal. Então esse grupo vocal fizeram esse CD para ganhar dinheiro, tanto para cá como para o lá, tanto para o centro educacional e aqui a Casa Espírita. Quem puder colaborar, R$20 o CDzinho. Nós teremos 2 livros para serem sorteados hoje, viu? Vocês vão receber na hora que tomar a passe. Nós vamos chegando ao término dos trabalhos de quarta-feira à tarde. E eu convido a todos para externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação. A Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, onde está a guarda. Nós agradecemos a oportunidade de estar nesta casa, estudando e aprendendo o Evangelho, uma oportunidade sublime, esse Evangelho de luz, manancial de luz, o pão para nossas almas, o equilíbrio da nossa vida, para que possamos prosseguir na jornada mais harmonizados, em paz, com amor e com alegria no coração. Se nos permite pedir, Senhor, pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a seguir as tuas leis, a prática das tuas leis. Também pedimos pelos nossos amigos, familiares, companheiros de trabalho, aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, a todos indistintamente, que as suas bênçãos de paz e de amor possam nos envolver a cada instante, nos sustentando a fé, nos fortalecendo a esperança, para prosseguirmos lutando e vencendo as nossas imperfeições.
Nós estamos chegando no Dia das Mães e gostaria de fazer uma homenagem às mães, mas antes eu queria tecer algumas considerações. Diz que André Luiz estava no umbral, ficou 8 anos lá, e quando ele entra em prece, ele é imediatamente socorrido. Aí ele vai para o plano espiritual, para a colônia Nosso Lar. Lá ele é tratado, envolvido, acolhido. Ele começa a estudar, a trabalhar. E com os mentores ele sai em socorro nos trabalhos. E certa vez ele se depara com um acontecimento em que 2 espíritos, com ódio um do outro, e ele tenta resolver o problema. Ele que tinha a mente de um cientista, que era um médico, ele disse que naquele instante a inteligência dele era como um troféu num instante. Para aquela situação ele não conseguia resolver o problema. E naquele mesmo instante se aproxima 2 mães, as mães daqueles espíritos, nimbadas de luz, e abraça eles, acolhe, envolvendo, amansando aqueles corações, acelerando. E a partir daquele momento ia começar um novo processo de uma programação reencarnatória para aqueles espíritos. Ou seja, a gente vê as grandezas das mães, a gente vê muito na reunião mediúnica isso aí. Às vezes o espírito está endurecido, irredutível, não quer ceder ao amor, e as mães se aproximam, ele entra naquela vibração e sente a presença delas e cai em choro, em pranto, amolecendo o coração. Outra consideração é quando eu era adolescente, eu era revoltado, muito revoltado. E eu chegava para minha mãe e falava: eu não pedi para nascer. Estudando a doutrina espírita, o Evangelho, a gente chega à conclusão que realmente ninguém pediu para nascer, implorou. Tamanha dificuldade de nós estar no plano espiritual, com lama até o pescoço lá no umbral, pedimos pelo amor de Deus que Deus nos concedesse um novo corpo aqui no plano físico, para continuar a nossa evolução. E é tão importante isso, a gente tratar com carinho, embora as dificuldades que a gente tem, mas agradecer muito a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que a gente não sabe quando que a gente vai voltar aqui, porque a fila para reencarnar é muito grande. Se existe 8 bilhões de encarnados, existe 24, 3 vezes o número maior de desencarnados esperando na fila para uma nova reencarnação. Então agradecemos muito a Deus. E outra consideração também, o Chico Xavier falava que ele beijaria os pés das mães desses filhos especiais. Tamanha grandeza dessas mães. E a poesia que eu gostaria de declamar em homenagem ao Dia das Mães, ela se intitula Nome Mãe, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. E diz assim: que todos possam lembrar de suas mães, mesmo que ela esteja no plano espiritual. Talvez ela esteja aqui dando um abraço a nós, um carinho, um amor, que possamos homenageá-las. Diz assim a poesia: procurei ansiosamente um símbolo de amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse a vida a fim de estar contente, que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa alto e bendito. O astro imenso, porém, pedia espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar, mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir da procura do mar. Fui árvore amiga e anotei a lição. Conquanto a se entregar quanto aos bons quanto aos brutos, precisava defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha no favo pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas,
escolas em função buscando professores e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda a força do bem que alguém se entrega, em bondade constante, em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, encontra o amor que nasce e cresce em suma, no sacrifício puro acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujos brilhos por si só nos protege e persiste, em ser somente amor, excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde no teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Que todas as mães desse universo infinito de Deus possam sentir o amor de Deus nos seus corações e serem homenageadas. Feliz Dia das Mães.